Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotoraCast, o segundo episódio. Eu sou José Gonçalves, fisioterapeuta e um dos gestores clínicos aqui da clínica. Tenho a possibilidade e oportunidade de ser o host desse segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre eletroterapia. A ideia é a gente desmistificar a eletroterapia que tanta gente conhece como o famoso choquinho ou simplesmente o ultrassom e por aí vai. Para isso, eu trouxe aqui dois convidados de alto peso. Vou começar pela Roberta. Roberta, muito obrigado, seja bem-vinda. A Roberta, ela é fisioterapeuta da Marinha do Brasil, fundadora da RM Fisioterapia, um consultório localizado na Freguesia, e atual diretora regional da SONAF, aqui no Rio de Janeiro. Roberta, obrigado. De Prazer para nada, mim eu ter você super aqui. agradeço a oportunidade. Roberta, para a gente só começar, para quebrar o gelo, explica para a gente o que é a SONAF, porque eu terminei falando sobre a SONAF. A SONAF, é engraçado, Zé, que a SONAF muitos profissionais não conhecem, né? Que dirá os pacientes em geral. A SONAF nada mais é do que a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então, é muito comum a gente, por exemplo, referenciar algumas especialidades médicas pelas suas sociedades. Então, a gente vê muitas vezes no jornalismo um médico que vai dar alguma entrevista falar que ele é membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? Então, Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas a gente pouco fala da sociedade da área da fisioterapia. Existe. Né? A gente tem de todas as nossas especialidades, então tem a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Neurológica, da Fisioterapia Respiratória, e a SONAF é a que nos representa como a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Né? Então, o nosso Conselho Federal, que é o COFITO, ele faz esse como um concurso, então a gente precisa fazer uma prova para poder homologar, né, a nossa especialidade, a gente de fato ter o título de especialista, e com o título de especialista a gente pode se associar a essa sociedade. Então a gente acaba sendo uma representação de qualidade daquela especialidade. E acima de tudo, a SONAF também participa ativamente junto aos fisioterapeutas, trazendo conteúdo de atualização, Sim. encontros regionais, nacionais. A gente nacionais. tem programas de educação continuada, então a gente promove inúmeros eventos técnicos científicos para promover de forma contínua mesmo, né, o crescimento profissional de todos os associados, e a gente tem trazido muito mais ações, inclusive para prospectar isso para a população. Então, se, por exemplo, eu tenho uma lesão, eu gosto de praticar atividade física, e onde é que eu tenho um profissional de referência? Busca no site da SONAF, que lá vai ter todos os sócios. Então, ali vocês vão ter o carimbo, né, de que aquele profissional é, de fato, um especialista da área. Então, isso é muito importante também das pessoas entenderem, né, a importância da gente pegar um membro da sociedade como profissional. É mais do que só um grupo, só uma lista de nomes, né? Exatamente. É uma organização de pessoas em prol da educação em cima daqueles assuntos que são pertinentes na nossa área. Sim, né? Exatamente. Continuando, eu estou aqui também com o Thiago Rebelo, também fisioterapeuta da Marinha do Brasil, fundador da Exfisio, uma clínica de fisioterapia no centro da cidade, se eu não estou enganado. Exatamente. Né? E também da duas plataformas de ensino, uma em eletroterapia chamada Doses e um programa de treinamento chamado Praha. Thiago, muito obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Já assisti o seu episódio número 1, gostei bastante e é um prazer poder estar aqui hoje contribuindo com um tema que é de super responsabilidade. Vamos ver se eu vou fazer jus. E você, pra gente, acaba sendo uma referência também, porque ajudou com certeza e continua ajudando muita gente dentro da fisioterapia a poder entender melhor a eletro, e não é à toa que a gente conseguiu convidar vocês e você felizmente aceitou o nosso convite. Aí eu queria aproveitar para te perguntar o que é o Doses e o que é o Praha. Interessante. Eu vou começar pelo Praha, porque o Doses, de alguma forma, surgiu a partir das coisas que eu aprendi no Praha. Praha é uma sigla que significa Programa de Aprimoramento de Habilidades. Foi um programa de ensino que eu desenvolvi, específico para estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas no geral, que reuniam diversas áreas do conhecimento, tanto técnico da fisioterapia, quanto conhecimentos relacionados à gestão, empreendedorismo, planejamento de carreira. E dentro desse escopo, tinham todos os elementos que eu considerei que tinham sido importantes para que eu obtesse uma série de êxitos na minha carreira. E que eu fui pegando, né, ao longo da minha jornada de forma fragmentada, mas quando eu uni todos esses elementos, eu
entendi que isso fez grande diferença, então resolvi consolidar isso num programa de ensino. E aí é interessante que, dentre os tópicos que eu abordava do ponto de vista técnico, assim, terapêutico da fisioterapia, eu abordava técnicas terapêuticas manuais, prescrição de exercício, que são 2 dos pilares muito importantes da nossa prática como fisioterapeuta, mas não tinha nada de eletrotermofototerapia, que é o tema da nossa conversa de hoje. E não tinha porque eu não tinha o conhecimento e não tive esse conhecimento porque muitas vezes foi propagado que esse era um grupo de recursos que não eram tão úteis assim. Então, mais tarde, né, aproximadamente 4 anos depois de eu estar vivendo essa jornada do Praha, né, 4 turmas, foi um sucesso bem legal, trouxe de fato resultado para os alunos. Eu tive a oportunidade de conhecer a eletroterapia a partir do meu sócio hoje, que é o professor Felipe Jorge, que é um expert há muito tempo nesse tema, e aquilo me sinalizou uma carência. Eu tinha um déficit na minha formação, a forma como a eletroterapia tinha sido apresentada para mim era totalmente inadequada, mesmo eu como profissional, depois a gente vai discutir qual é o impacto disso para os pacientes, e eu me debrucei para aprender e entendi que a forma como era ensinada precisava mudar. E aí eu comprei essa ideia junto com o Filipão e a gente criou um programa paralelo, né, ao Praha, mas eu costumo dizer que ele surgiu como uma ramificação. Então o Doses, eu costumo brincar que é o jeito Praha de ensinar eletrotermofototerapia. Então foi assim que tudo começou. E o nome já diz bem ao que veio, né? Então, é dose, a eletroterapia também tem dose, assim como o exercício também tem dose, e a gente precisa respeitar essas questões. E o mais bacana é poder mostrar, apresentar vocês dessa forma para um público que não conhece vocês necessariamente, que é o nosso público, né? Que são pessoas que são pacientes, e que, acima de tudo, podem começar a perceber que o fisioterapeuta não é só aquela pessoa que entrou na clínica, vestiu o jaleco e resolve fazer uma conduta. Tudo isso tem uma base que foi estudada, que foi calculada, que foi existiram parâmetros de regulagem para conseguir exercer aquilo, né? E é por isso que foi muito legal poder juntar vocês dois aqui com a gente. Eu queria aproveitar que você já puxou até esse gancho. Como é que foi no início da profissão para vocês em relação ao uso da eletroterapia? Aí o Thiago já falou um pouquinho. Eu vou falar primeiro as damas, mas na verdade as primeiras mais antigas. Para o público que a gente vai falar, mais antiga vai querer dizer só mais idade, né? E não é tão antigo assim porque a gente tem o mesmo tempo de formado. Então, assim, eu chamo de filho, mas assim, é meu irmão mais novo e muito próximo, tá? Então, mas voltando para eletro, nós estudamos juntos, né, Zé? Então, a nossa base de eletro foi muito superficial. Então, até para o conhecimento de eletro que já existia daquela época, foi superficial para aquele conhecimento. Então, não era o forte da nossa faculdade, apesar da UFRJ ter, até hoje, uma boa visão, né? Ela é muito bem vista em termos de formação para o mercado em geral. A parte de eletro, termo, foto, ela deixava um pouco a desejar. Então, eu saí já com essa sensação de carência, não sei se você também, né, Zé? E só que essa carência acabava sendo abafada, por quê? Porque a gente tinha na época um boom da terapia manual e da prática de exercícios, né? Então, essa carência acabou sendo abafada porque assim, não preciso disso. Eu não sei, mas eu também não vou me aprofundar porque eu não preciso disso. Porque isso daqui não vai servir para nada, porque o que vai resolver são essas técnicas manuais que a gente vai fazer e os exercícios que a gente vai prescrever. Então é isso que funciona. Até nem tanto exercício, mas muita terapia manual, né? A gente veio de uma escola que a gente saiu muito direcionado para técnicas manuais, aí diversas escolas que para os pacientes nem precisam, mas a gente tem uns nomes aí, Maitland, Mulligan, né? Então uma série de... A própria osteopatia era um grande sonho. Eu saí da faculdade com um grande sonho da osteopatia, né? Hoje eu entendo que é mais um método de abordagem que não diminui nem de perto o profissional fisioterapeuta por não ter a formação de osteopatia, mas a gente saiu com essa crença.
Então, essa deficiência da eletro, da termo, da fotobiomodulação, do tratamento desses recursos ficou aqui no cantinho. Porque já que não era relevante, para que a gente gastaria energia e tempo para essa formação, né? Só que isso aí já pode ir falando sobre o processo, então já vou falando do processo. Não tem problema, claro. E aí, caí no meu quinto ano de formada, eu já tinha feito o curso de formação da Marinha e caí numa unidade de formação que é a Escola Naval. E lá a gente tem um público de 18, que eu e o Rebelo, nós trabalhamos juntos lá há já uns 7 anos, 8 anos. Vai fazer 8, Eu tô lá há 12, então comecei a ter muitas demandas, inclusive de questões mais agudas. Então, questões que a gente tinha que ter uma resposta muito rápida para que esse indivíduo tivesse o mínimo de tempo de afastamento possível, né, das atividades dele. E aí a gente começa a entrar em algumas barreiras. E aí a gente usava, mas usava sem grande conhecimento. A gente tinha o recurso lá e a gente usava já aqueles parâmetros que já vêm pré-fabricado do equipamento, né? Como a maioria, inclusive, ainda utiliza, que já pega aqueles programas que já vêm pré-setados do aparelho e aí liga ali sem muito o porquê, sem um objetivo claro e definido do porquê que aquele parâmetro ali vai ser utilizado, e a gente usava dessa forma esses recursos. A gente começou a perceber que existia uma carência muito grande. E aí, numa palestra que a gente foi da SONAF, um evento da SONAF que a gente foi, o Felipe, que é o sócio hoje do Rebelo, fez uma palestra sensacional e aí desmistificou isso, porque o grande argumento que a gente tinha era: não funciona, não tem evidência científica. Então, assim, não tem estudos, né, robustos para provar que esse negócio funciona. E aí, esse cara veio nessa aula e rasgou assim, ó, quantos vocês querem? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Uma série de estudos que não chegava ao nosso conhecimento e que a gente não buscava porque tinha crença de que não funcionava. Então, quando a gente olhou aquilo, a gente, pô, não é possível isso. E aí, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer o curso desse cara, porque levamos ele para a Marinha. Então, vamos organizar um curso intra-marinha com os fisioterapeutas da Marinha e tal. Quando a gente fez o curso de formação e a gente entendeu a mecânica completamente diferente do funcionamento daqueles recursos, aí a nossa prática clínica mudou completamente. E não foi um processo simples, assim, fizemos o curso hoje, amanhã a gente já está aplicando 100% do que foi falado no curso. É tão complexo o entendimento, né, de cada objetivo, da dosagem que você tem que ajustar para cada fim, para cada tipo de paciente, para cada fase que você vai fazer, para cada tipo de lesão, para cada tipo de tecido-alvo. É tão complexo que a gente teve uma janela de aprendizado também razoavelmente grande, né? Para isso se inserir bem na nossa prática clínica, sabe? Então, foi um processo. E aí, acho que é isso que ainda é uma grande resistência das pessoas, porque esbarram nessa barreira da dificuldade e aí muitas vezes abandonam, não se aprofundam, né? E aí é mais fácil reforçar a crença inicial de que não funciona. Do meu ponto de vista, é muito parecido com o seu, mas o meu ponto de transformação demorou um pouco mais de tempo. Sim. Um amigo meu que trabalhava comigo fez o curso do Felipe antes de vocês serem sócios e ele trouxe para a clínica que a gente trabalhava as novidades. Então a gente perguntava para ele, mas peraí, eu uso ultrassom de 1 ou de 3 MHz aqui? A gente não tinha um laser, por exemplo. E eu programo o TENS, como a gente usava aqueles módulos antigos do TENS acupuntura, TENS burst, por aí vai. E aí ele tentou, de alguma forma, mostrar pra gente que existiam outras possibilidades. Eu lembro de eu folhear a apostila, mas era completamente uma tentativa de ser um autodidata ali, mas era muito difícil sem você ter uma pessoa ali te explicando cada uma daquelas coisas que estão ali escritas, né? Exato. Então aquilo ali me abriu muitos olhos. Eu era muito insatisfeito em relação a essa falta de conhecimento. Eu abusava dos modos pré-programados. Sim. Então, inflamação crônica, inflamação aguda de um tendão, Exato. era o que eu usava e o que eu estou fazendo aqui? Né? Com muita dúvida a respeito do que a gente estava aplicando. Exato. Quando eu conheci o Thiago, através da plataforma das redes sociais, quando eu vi o Doses. Sim. Aquilo me chamou a atenção porque, primeiro, ele estava oferecendo um negócio gratuito.
que era uma calculadora. Falei, peraí, é uma calculadora de eletroterapia. Então eu posso programar meu ultrassom de acordo com o que eles estão mostrando aqui. E eu vi vídeos no YouTube ensinando a fazer a programação, de uma aula gratuita. Aquilo ali que me fisgou. Aquele foi o primeiro momento em que eu comecei a usar a calculadora muito antes de fazer o DOSE. Isso é bacana. Então, uma coisa que é muito interessante é que o DOSE, ele nasce também para o fisioterapeuta, ele aparece para o fisioterapeuta como uma possibilidade automática de você já começar a se questionar e perceber que isso é diferente. O objetivo foi atingido. Exatamente. Exatamente. Você nem precisa fazer o curso de primeira. Você já começa a mudar a sua forma de trabalhar se você tiver o mínimo de interesse em abrir um site e digitar seu e-mail e fazer uma senha, né? E eu queria aproveitar, né? Você explicou na tua apresentação, o Roberto explicou agora, mas ao mesmo tempo, como é que ficava, pelo menos antes disso, a sensação, a percepção das pessoas em relação ao valor do que vocês estavam entregando como terapia, né? Com a terapêutica que eu estou escolhendo. Estou escolhendo fazer um ultrassom, estou escolhendo fazer um laser, né? A fotobiomodulação. Como que era a percepção do paciente em relação a isso? Antes e depois? Esse é um dos tópicos mais importantes, né? Então, para você que é um usuário da fisioterapia, precisou de tratamento e muitas vezes já teve contato com o TENS, né? Que é vulgarmente aí chamado de choquinho, o ultrassom, o laser e outras diversas terapias que são feitas e que são colocadas nesse grupo dos recursos físicos que a gente chama, muitas vezes é um contato com essa utilização inadequada. E quando eu me deparei com essa diferença do que estava posto na evidência científica e foi exposto pelo Felipe através dos eventos e tudo, eu vi que existia uma diferença muito grande do como deveria ser feito para como era feito na prática clínica, e isso extremamente disseminado. E ainda hoje é assim, tá, Zé? Infelizmente. E eu comecei a tentar entender por que na evidência científica a gente tinha tão bons resultados apresentados, mas no dia a dia, que é aquilo que alcança os nossos pacientes, a coisa não estava sendo feita como deveria. E foi legal porque a gente caiu em 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: qualquer tratamento, sobretudo o tratamento de fisioterapia ou até diversas classes de tratamento médico, ele é dose independente. Ou seja, não é sobre você tomar um medicamento, é sobre você tomar na quantidade certa, na frequência certa, né? A via de administração ela precisa ser adequada, o Felipe vive usando isso. Se você pega um colírio e bebe o colírio ou coloca no nariz, ele não vai surtir o efeito nos olhos. Então, parece bobo, mas em eletroterapia, alguns equívocos dessa natureza acontecem. E aí você não vai ter um resultado esperado. Só que tinha um problema. No caso dos recursos eletroterapêuticos, estabelecer essa dose correta dependia de uma equação dosimétrica. E é uma conta bem difícil, né? Demorada de ser feita. Porque muitas vezes na rotina dos atendimentos ali, do nosso dia a dia corrido, o fisioterapeuta, ainda que estivesse apto, conhecesse a equação, ele não tinha aquilo prático para ser executado. E aí ele cedia e acreditava nos fabricantes dos equipamentos que tinham lá as receitas de bolo. Só que sabe qual é o problema? Aí hoje a gente trabalha com essa questão de consultoria, inclusive da indústria, etc. Muitas vezes quem colocou aquele protocolo ali pré-setado, que a gente chama, foi um engenheiro. Não é um cientista, um fisioterapeuta, um pesquisador da área. Ele pegou algumas informações soltas, criou um programa ali, deu um nome, e o fisioterapeuta do outro lado, acho que ele pensa assim, não, se está aqui, é porque é bom. Assim como o paciente alguém que entende fez, né? Exatamente. E na verdade não é assim. E daí vem o problema de não conhecer os fundamentos, de não ter autonomia e de não ter esse cuidado para a prescrição personalizada. O aplicativo surgiu justamente disso, porque a gente quebrou a primeira barreira à medida que a gente atribuiu a um software, a um programa de computador, a um aplicativo, esse ônus de fazer uma conta complexa e abreviou muito o acesso a uma informação de qualidade, e a gente, estrategicamente, tinha que mostrar isso para o fisioterapeuta de alguma forma.
Então, o aplicativo, ele ser gratuito, ele dá acesso, pelo menos, a uma parte do conhecimento para que o fisioterapeuta tenha resultado e se interesse pelo tema. E aí a gente chega no segundo gargalo, que é o seguinte: se você entregar uma calculadora de matemática para uma pessoa que não sabe matemática, ela não vai ser muito útil. Você conseguiu tirar proveito porque você tinha algum conhecimento já, então você conseguiu operar a ferramenta. Mas se você não tiver, você não consegue. E eu posso te perguntar com segurança. Eu confio no que o Doses, enquanto treinamento, Doses Academy, ele entrega. É diferente ou não é utilizar a calculadora quando você ainda não passou pelo treinamento e depois de se qualificar, você consegue utilizar ele de uma maneira mais ampla ou não? Lógico. Depois que a gente faz o curso, fica tudo muito mais fácil. Muito mais nítido como tomar a decisão em relação à calculadora em si. Então, usar a calculadora é literalmente só o pontapé inicial. E aí, o cerne da questão, que é justamente o ponto que eu queria chegar, é essa dificuldade dentro da fisioterapia em geral traz para o paciente uma experiência muito ruim. Sim. Porque muitas vezes ele vai para uma clínica, independente se é uma clínica conveniada ao plano de saúde ou se é um serviço particular, recebe um procedimento repetidamente, às vezes até com uma recorrência interessante, 10, 20 sessões de tratamento. Ela fala, eu fiz esse procedimento, a gente pode falar sobre ultrassom, que é muito batido, fiz ultrassom esse tempo todo e não funcionou. E quando ele chega para a gente para uma nova avaliação, a gente explica, olha, você tem um problema tal, eu vou usar esses recursos com você, dentre eles o ultrassom. E a gente encontra, às vezes, uma resistência da pessoa. Esse é o terceiro ponto. Pô, eu fiz isso aí durante tanto tempo e não funcionou. Por que vai funcionar agora? Vai funcionar porque agora a gente vai fazer do jeito certo. É isso. Exatamente. Né? Exato. Então, calcular o ultrassom, como a Roberta explicou diversos pontos, mas tem até a questão de profundidade. Sim. Né? O tendão do ombro que está machucado no manguito de uma pessoa que é sedentária é diferente de um atleta, que é diferente para um obeso, que é diferente para um magro. Exato. Então, até a profundidade vai afetar na forma como esse estímulo está chegando ao local para conseguir promover o resultado que a gente quer. E a calculadora, o Doses em si, ele funciona para nortear esse raciocínio clínico e conseguir definir melhor toda a lógica de aplicação para o terapeuta e a gente conseguir entregar o resultado de forma com maior qualidade. Aproveitando esse ponto, Zé, quando eu falo que o terceiro ponto, se a rejeição, eu falo da rejeição dos pacientes que tiveram uma experiência não resolutiva e dos profissionais que também têm uma experiência em que eles não tinham resultado satisfatório e por isso acabavam colocando recursos de lado. E aí, a gente tinha que resolver esses três problemas. A gente tinha que resolver o problema da conta, resolvemos com o aplicativo. A gente tinha que resolver o problema da compreensão dos fundamentos da técnica para que o fisioterapeuta tivesse uma tomada de decisão mais correta. E a gente precisava resolver o problema da rejeição do público em geral, dos pacientes e dos profissionais que não utilizavam porque não dominavam o assunto. E a iniciativa do Doses ter ido para as redes sociais, a gente tem uma estratégia de comunicação muito forte, é porque faz parte desse pilar de educar corretamente, trazer a informação pertinente, democratizar isso, porque é isso que a gente acredita que no longo prazo vai mudar, vai virar essa chave aí. E aí, Zé, uma coisa que na prática clínica, né, porque aqui o Rebelo, a gente até veio conversando, né? Eu falei assim, Rebelo, você vai estar lá na função de expert do assunto e eu da clínica que teve a prática clínica totalmente mudada depois do conhecimento, né? E o que eu percebi é que essa rejeição, se a gente conseguisse quebrar a crença para ter uma experiência só, então se eu conseguisse convencer o paciente de falar, né, olha, eu entendo e realmente, você já deve ter feito esse choquinho aqui 1 milhão de vezes, mas tinha a questão da dose, a gente não aplicava pelo período certo, do tipo certo. Vamos tentar hoje, para você ver, aí você me diz. E aí, na primeira experiência que o paciente tem com a corrente utilizada da forma correta, ele percebe diferença. Exato. Isso aí. E aí isso já quebra total. No mínimo, vai inserir uma dúvida. Será mesmo que essa menina tem razão? Que, cara, tô sentindo bem melhor, realmente, eu senti muito mais confortável para fazer o movimento, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, para questões de espasmo muscular, o músculo quando tá com tônus muito aumentado, dolorido, a pessoa, caraca, outro músculo. Então,
você ali já quebra a crença só com a experiência diferente que ela tem com uma sessão. Isso. Então, para a gente ver como que a qualidade da técnica do recurso vai fazer completa diferença. Então, agora, para isso, para o fisioterapeuta conseguir quebrar essa objeção do paciente, né, vai ter que saber utilizar para que consiga promover essa experiência diferenciada para o paciente. É o uso Não personalizado. vai fazer mais do mesmo. É o individualizado. Que muitos pacientes acabam achando que é uma fala para vender mais, né? Mas não é. Só que, mais uma vez, a gente quebra essa crença com, de fato, a experiência diferenciada. Exatamente. E a gente pode ir para outra ponta da régua, né? Tem a pessoa que se nega a fazer porque ela teve uma experiência negativa e tem a pessoa que pode, de repente, criar uma dependência do procedimento. Sim. Como que vocês lidam quando o paciente fala assim, eu não posso deixar de fazer essa terapia de TENS, por exemplo, porque no dia que você não fez, eu fiquei com dor. E aí eu já acabei de falar, fala você para dividir Esse o tempo. é um ponto interessante, que é o seguinte, é preciso que tanto o profissional esteja atento e esteja treinado para passar as informações corretas para os pacientes, quanto os pacientes estejam atentos para entender, do ponto de vista da fisioterapia, que um tratamento que vai gerar resultado sustentável, resultado no longo prazo, ele é composto por um grupo de técnicas fisioterapêuticas. E aí são várias estratégias de exercício, várias estratégias de terapia manual e várias estratégias de eletroterapia. E muitas das vezes, os recursos terapêuticos, eletroterapêuticos, eles vão potencializar os efeitos do exercício da terapia manual. Então, assim, se você está com muita dor e você não consegue fazer determinados movimentos no seu dia a dia, a eletroterapia pode te ajudar a aliviar, e como a Roberta disse, imediatamente o seu sintoma, mas isso não tratou necessariamente o seu problema, mas vai dar oportunidade para o fisioterapeuta utilizar outras técnicas, como, por exemplo, o exercício, e os benefícios do exercício vão fazer com que o seu problema se resolva e você restaure as suas capacidades de fazer as suas atividades do dia a dia. Então, assim, o sucesso da fisioterapia bem feita, ela passa necessariamente pela associação de todos esses grupos. E o que eu recomendo para você, paciente que está nos assistindo, é que procurem serviços de fisioterapia com profissionais devidamente qualificados que vão ter condições de prescrever aquilo que é mais específico para a sua situação. Tem uma frase que eu ouvi você falar em alguma live, algum momento online que eu adaptei ela momentaneamente, que era quem usa muito eletro, usa menos eletro. Na verdade, quem usa bem a eletro, usa menos eletro. Você vai ficar menos tempo com o paciente nesses recursos e vai conseguir devolver ele para as funções de forma muito mais rápida, muito mais assertiva. Perfeitamente. Uma coisa que é legal também, Zé, que a gente consegue quebrar essa coisa da dependência, é o alinhamento de expectativa desde o início, né, Zé? Então, por exemplo, lá na RM3, o que a gente faz, logo no programa de tratamento que a gente já traça, a gente já diz quais os recursos que a gente pretende utilizar. Então, numa segunda, numa terceira fase, já não aparece mais eletroanalgesia, por exemplo. A gente explica para o paciente, a eletroanalgesia vai ser aquela corrente que a gente vai colocar, aquele choquinho para você diminuir a dor e tal, não sei o que. E ele já percebe que na fase 2, na fase 3, já não entra mais esse recurso. Então, desde o início, você explicar mais ou menos qual é a linha de raciocínio, e aí também é mais uma dica, né? Exija do seu fisioterapeuta qual é a linha de raciocínio, né? Do tratamento, porque não é assim, vamos fazer X sessões e vamos ver o que vai acontecer. Ele precisa ter um raciocínio traçado, né, do que ele espera que aconteça aqui, o que ele espera que aconteça aqui, e aí, depois da gente ter atingido isso e isso, a gente espera que a gente atinja isso. Então, nessa conversa, a gente já orienta o paciente que nessa fase inicial, a gente vai precisar inibir bastante essa dor para a gente conseguir expor ao movimento, então a gente vai utilizar o choquinho. Mas aqui, a gente chegando nesse ponto, já não vai ter mais necessidade. Então, o que se combina, né, lá desde o início, não se frustra. Exatamente. Então, a gente acaba conseguindo moderar esse comportamento do paciente e diminuir
essa ideia de que a corrente, ela sem ela, não vai dar certo, né? E isso é mais um sinal do uso indiscriminado, né? Exatamente. É mais um sinal de que você está colocando lá de forma completamente discriminada e o paciente entende que, enfim, você está usando sem objetivo nenhum. Então, toda vez o paciente faz exatamente a mesma coisa. Ele entende que se ele tirar aquilo ali, vai dar ruim. E fazer esse desmame também é importante. Sim, mostrar, até para conseguir mostrar para a pessoa que ela é capaz de seguir sem aquele tipo de recurso. Exato. Né? E aí a gente entra nessa parte dos mitos um pouquinho, né? Um dos mitos eu vou ter que ficar fazendo esse procedimento para sempre. Mas existem outros, por exemplo, que a gente se esbarra rotineiramente na nossa rotina, que é justamente eu não posso fazer esse tipo de aparelho. O ultrassom, para o meu caso, ele é contraindicado porque alguém me proibiu de fazer. Sim. Essa é uma outra distorção de informações que a gente tinha do passado, que passa também pela falta de qualificação dos profissionais. E aí eu vou além da fisioterapia. Infelizmente, muitas vezes essa informação vem do médico, vem do profissional de educação física, ou vem de alguém que nem é profissional da saúde, mas é aquele familiar que sabe de tudo, né? No passado, como a gente tinha menos compreensão das propriedades, dos efeitos que essas técnicas de eletroterapia geravam no corpo, quando a gente não tinha plena segurança para aplicar esses recursos, a gente contraindicava. Os exemplos claríssimos por exemplo, você utilizar a eletroterapia, a TENS, que é uma estratégia de eletroanalgesia, em grávidas. No passado isso era contraindicado. Hoje em dia a gente já sabe que tem uma série de evidências científicas que é absolutamente eficaz e seguro aplicar esse tipo de recurso. E no caso das grávidas em específico, elas têm restrição para tomar o remédio por via oral. Então, é a alternativa viável. O remédio ele tem um efeito colateral que pode influenciar a gestação, mas a TENS é absolutamente segura, desde que você faça da maneira correta, com um profissional qualificado. Outro típico quem teve uma fratura e colocou lá uma placa metálica, não pode, por exemplo, receber ultrassom. Ultrassom é uma técnica que tem uma validação científica ampla, de bastante tempo, para ajudar no processo de consolidação do osso, ou seja, para tratar a fratura. E muitas vezes o fisioterapeuta contraindica, ou o médico fala que o paciente não pode fazer, e eu acabo às vezes tendo que enfrentar isso na minha rotina lá na ex-fisio. Então é importante que os pacientes estejam atentos que muitas coisas são ditas, elas não são adequadas, mas se você encontrar o profissional capacitado, você pode ter absoluta segurança de que ele vai prescrever para você da maneira correta e em caso de necessidade. E somente em caso de necessidade. Usar demais é usar errado. Mas aí dá licença. Mas como que o paciente vai diferenciar isso? Como que ele vai entendeu? Mapear ou localizar ou alguma coisa assim? Um profissional que esteja... Ótima pergunta. A gente tem alguns sinais que... E aí, eu não vou me ater à eletroterapia. Eu vou me ater à distinção entre a fisioterapia de qualidade e a de baixa qualidade. Exato. Tá? Primeiro ponto. Se você é admitido num setor de fisioterapia e sequer você é perguntado sobre o seu problema, você não passa por uma consulta de avaliação, o fisioterapeuta não coleta as informações pertinentes ao seu caso, não executa nenhum tipo de teste de avaliação, nada, e já te entrega um tratamento, esse é um indício que você está num lugar que não tenha uma boa qualidade. Então, assim, o processo vamos dizer assim, de recepção desse paciente, ele tem que ter um caráter mais individual. Uma vez que se define a estratégia, a aplicação, ela necessariamente passa por uma progressão. Então, se você está num lugar e são 10 sessões das exatas mesmas coisas, isso é um indicador de que a fisioterapia também não é de qualidade. Outro ponto que é importante é o seguinte: à medida que o processo de reabilitação acontece, eventos não esperados podem acontecer. E o profissional ele tem que estar em contato com você para ver essas mudanças inesperadas, que eventualmente é até uma piora, por qualquer motivo que seja,
surgimento de uma outra queixa, para adaptar aquele plano inicial. Então, quando você não tem esse cenário, que você percebe que o fisioterapeuta, de fato, ele tem domínio daquilo que ele está te prescrevendo, e que aquilo é algo específico para o seu problema, esses são indicadores de baixa qualidade, né? Então, assim, fica aí uma dica para o pessoal. É muito comum, e as pessoas, infelizmente, ainda praticam isso, que o médico prescreva lá 10 sessões de fisioterapia e até indique para um método específico. Quando isso acontece, não significa que o seu problema, e o problema de todo mundo, no caso, seria resolvido em 10 sessões. Isso é uma prática muito comum, porque os planos de saúde, eles só aceitam, né, só autorizam de 10 em 10 sessões. Então, assim, a necessidade de cada um depende do problema. E, assim, na fisioterapia, existem várias circunstâncias em que você vai ter um atendimento com uma característica no início e aquilo vai migrar para uma outra necessidade, nem que seja para você manter os benefícios que você adotou. Então, até já entrando no ponto aqui da motora, que eu acho, e eu falei isso com o Zé em off, que eu acho que é um ponto fortíssimo de vocês conseguiram criar um modelo de fisioterapia que contempla algo que eu acho que compõe muito bem esse ponto de você ter a garantia de que o seu paciente vai se manter com os benefícios que ele adquiriu numa fase inicial de tratamento mais especializado, que é através da musculação terapêutica. E que é legal porque não parece tratamento, não é chato como tratamento, é algo que você vai entender que você está num ambiente cuidando da sua saúde, não mais tratando a sua doença. Mas isso vai fazer com que você tenha muito mais qualidade de vida no longo prazo. Então, esses são elementos, né, de uma fisioterapia, muitas vezes que é comum, mas que é de baixa qualidade, e eu acabei de citar aqui elementos de uma fisioterapia de alta qualidade. Uma outra coisa também, Zé, que também pode ficar de dica para o pessoal é, por exemplo, a gente lá na Marinha, por exemplo, a gente trabalha com jovens, né, de 18 até ali 25 anos, e que são meninos muito inteligentes e que são curiosos, então muitas vezes eles querem se aprofundar no assunto. E quando a gente percebe essa necessidade, não tem por que você não abrir um paper, por exemplo, falar, ó, eu já tive casos lá, por exemplo, de um aspirante que veio com uma crença muito enraizada que estava atrapalhando funcionalmente ele, porque ele estava com um medo muito grande de se movimentar, porque foi passado para ele uma gravidade muito grande do sintoma. E eu, na entrevista com ele da avaliação, eu gastei quase 1h30 só conversando para conseguir convencê-lo de que talvez não fosse bem assim. E o que eu percebi que foi o ponto de quebra, que eu falei, aqui eu consegui inserir a dúvida. Porque enquanto eu estava no meu discurso, ele, e já é um menino que não transparece muita emoção, né? Eu sabe quem é. Eu não sabia se ele estava concordando comigo ou não. Era a mesma expressão facial o tempo todo. Na hora que eu fiquei assim, sem saber se eu estava ganhando ou se eu estava perdendo para a crença dele. Falei, ó, deixa eu te convencer. Abri um paper, para quem não sabe o que é paper, é um artigo científico que vai estar publicado, né, numa revista de qualidade e tudo, que era sobre coluna, e aí mostrava a ressonância magnética de pacientes que não tinham nada, né, 0 sintoma. E que aqueles pacientes sem sintoma nenhum tinham alterações parecidas com o que ele tinha. Ele se reconheceu na imagem, olha que bizarro isso. Então ele olhou assim, mas isso é igual a ressonância que o profissional mostrou. E aí eu falei, pois é, então aqui ó, você normalmente são em inglês, né, esses textos, mas ele tinha um bom domínio. Eu falei, você tá lendo que são em pessoas que não têm sintomas. Ele, pois é, então o cara tinha isso e não tinha sintoma? Falei, sim. Aí ele, então não necessariamente é grave o que eu tenho. Eu falei assim, então não. E aí começou a mudar a coisa. Então, se porventura o paciente não se sentir seguro, de fato, com o discurso do fisioterapeuta, eu não vejo problema nenhum dele, você me dá uns materiais para eu ler sobre o assunto, né? Por exemplo, essas crenças que a gente falou aqui, existe literatura científica que respalda, né? A corrente em grávidas, existe literatura científica que mostra.
O ultrassom em pacientes com haste intramedular ou com a plaquinha lá, então ele vai ter convencimento. E aí passa a ser não um conflito de opinião de um contra a opinião de outro, mas sim, né, a opinião de um contra o que a ciência está dizendo, que não sou eu que está dizendo. Entendeu? Exatamente. O que Então, a evidência mostra pra gente. Então né? fica a dica para o pessoal também, assim, peça, né, os materiais. Não quer dizer que mostrar um artigo vai ser, né, de fato comprobatório, que a gente sabe que também existem artigos ruins. Tem de Mas tudo. já é um bom caminho, né? Você Com ter um certeza. material ali para você ler e te trazer segurança para o que aquele profissional tá te dizendo. Bicho, tem um amigo meu que o cara é muito fera, assim, e ele não usava nada de eletro. E, pô, mas o cara é cientista, estuda e tal, eu comecei. Um artigo ali, outro aqui, aí o cara vinha e ainda assim, pô, tu tá começando a me convencer, mas isso não foi o suficiente para ele mudar, assim, a prática clínica dele. Aí a gente, vez ou outra, se encontra o Gabriel Leão. Aí a gente, vez em quando, se encontra. Há 2 anos atrás, no Congresso Internacional de Fisioterapia, eu tava com o stand lá do Doses, patrocínio. Ele chegou no stand e falou assim: pô, bicho, vamos ali no stand da DMC comigo, me ajuda a escolher um laser. Aí eu, tá mudado, hein? O que aconteceu? Me fala aí. Ele falou assim, cara, eu li as coisas que você me passou, eu acompanho o teu conteúdo, assim, porra, dá pra ver que vocês não estão tirando isso do nada, mas sendo sincero contigo, cara, lá em Fortaleza, os médicos estão cobrando R$600 nos meus pacientes com artropatia para fazer laser. R$600 a aplicação de laser. E eu falei assim, e eu explico para o paciente que, pô, aquilo ali pode ajudar, mas o tratamento não é só aquilo ali e tal. E eu falei assim, cara, eu vou comprar o laser aqui, eu vou estudar o que tu ensina e eu vou aplicar. E realmente é muito fácil, né? Depois que você tem acesso ao conhecimento. Então, o mesmo se aplica, cara. Primeiro, tecnologia. O paciente dá valor à tecnologia. Tá? Segundo, a autoridade do médico. Porque o médico ele pode estar falando, às vezes, a maior besteira do mundo, mas ele fala com convicção. Saber vender, o médico sabe vender. E, às vezes, Tem o viés de autoridade. O viés de autoridade. E às vezes o fisioterapeuta não faz isso, bicho. O fisioterapeuta, pelo contrário, ele detona. Porque esse negócio, a gente às vezes descuida de determinadas coisas que impactam negativamente no que a gente acaba fazendo. Então, assim, essa coisa do choquinho foi o fisioterapeuta que instituiu, pô. Começou de forma inocente, você só tentando ser um pouco mais claro para o paciente. Mas aí, desse termo, ele se tornar pejorativo, porque o próprio fisioterapeuta fala assim, não, mas isso aqui é um choquinho, aí daqui a pouco vai desmerecendo, ou simplesmente chama de choquinho, que já não é um termo adequado, e faz errado e o cara não tem resultado. Aí vai pichando o negócio. Então, assim, eu acho que é nessa linha. Ondas de choque tem o seu valor, mas definitivamente não é o tratamento de nada. Ele é uma intervenção terapêutica que deveria estar compondo um plano de reabilitação. O que acontece? Muitas vezes, bicho, a gente acaba querendo agir com os pacientes como se a gente estivesse agindo de profissional para profissional. E a gente tem que, muitas vezes, aproveitar uma demanda espontânea que eles têm, e normalmente é a dor do ponto de vista comercial, assim, que problema que eles estão querendo resolver. E uma vez que ele se torna seu cliente, você entrega o que ele precisa, entendeu? Então, eu não vejo mais problema hoje do cara vir procurando ondas de choque. Ah, não, porque o meu médico mandou fazer ondas de choque. Eu recebo ele com essa demanda, faço ou não ondas de choque, mas a partir do momento que ele senta na minha frente, eu tenho a oportunidade de escutar a história dele e de explicar com um pouco mais de profundidade o que ele tem, a gente acaba conseguindo levar o paciente para o caminho que ele de fato precisa, entendeu? Então, eu não acho que é errado cobrar caro por qualquer entre aspas, por qualquer tratamento que seja. O que é errado é aquilo não ser fundamentado em ciência e não gerar resultado terapêutico para o paciente. Entendeu? Teve uma pequena pausa agora para eu encher meu copo d'água e o Fernando apareceu. Então, o Fernando Lobo, fisioterapeuta também aqui da Motora, também o nosso gestor aqui da clínica, vai participar agora também dessa segunda parte
do episódio. Quer se apresentar? Não, você já fez as honras, muito obrigado. A gente estava falando sobre algumas aplicações de bloqueios dos pacientes, né, a respeito das aplicações, e vocês falaram um ponto que é interessante e que me chamou a atenção e me deu uma curiosidade. Desde que teve essa mudança da aplicação da eletroterapia para vocês, do raciocínio clínico e tudo mais, qual foi a coisa mais surpreendente em relação à aplicação com a qual vocês já se depararam? Surpreendente que eu digo isso funciona para isso? Eu posso usar esse tipo de recurso para melhorar essa questão? A gente vai ficar aqui até amanhã. Não, a escolha principal. Eu tenho a minha. Eu não vou falar para não queimar a largada. Acho que para mim, assim, um grande boom que eu me sentia muito poderosa foi, por exemplo, a combinação de ontoforese e laser nas dores agudas. Então, a gente lá na Marinha teve essa grande bagagem, eu tive a oportunidade de aplicar isso na clínica e inclusive como paciente, porque eu sofri uma entorse no final do ano e é burral a resposta. Então, quando a gente faz a aplicação, né, medicamentosa, sem eu não tomar aquilo via oral, eu fazer no local, que eu vou diminuir o efeito sistêmico, né, daquela droga, vou ser muito mais efetiva naquele local. Em combinação com recursos de laser, a minha entorse de tornozelo, por exemplo, quando eu não estava conseguindo pisar no dia anterior, no dia seguinte eu fiz o laser e ontem, no outro dia eu já estava andando, eu dirigi sem dor no terceiro dia de uma entorse, com edema importante, com equimose, né, com roxo importante. Então, isso para mim foi um dos grandes booms, assim, caraca, esses recursos me possibilitam ter esse nível de resultado com um período tão curto desse tempo, né? E a eletro também, obviamente, entrou, né, que me permitiu aí ter um pouco menos de dor para já expor um pouquinho mais de movimento e tudo. Então, esse combo que eu só tive domínio depois da gente ter acesso, numa resposta tão rápida, isso pra mim, eu me senti muito poderosa. Só para o pessoal não ficar perdido. Tiago, explica pra gente o que é iontoforese. Exatamente. Iontoforese é uma técnica de eletroterapia que a gente utiliza uma corrente específica para passar o medicamento da pele para dentro de uma articulação ou de um músculo. Então, quais são os benefícios disso? Você não tem nenhum tipo de efeito colateral sistêmico, que seria algo quando você toma um anti-inflamatório oral, e, ao mesmo tempo, você é muito mais específico. Você está tratando o local do problema propriamente dito. Então, também é uma técnica super segura, super validada, mas que é um percentual pequeno de fisioterapeuta que domina. A gente pode brincar dizendo que é a infiltração do fisioterapeuta. Exatamente. Sem agulha. Não tem agulha. Sem agulha. Exatamente. É totalmente indolor, é rápido de fazer e tem resultados como esse que a Roberta escreveu. E muitas vezes a pessoa tem o equipamento na clínica e não sabe que ele faz isso. Exatamente. Não sabe que ele faz isso. Para você, qual foi a... Disparado, o que eu acho que é mais assim relevante e que mudou completamente a minha prática clínica e que eu acho que pode mudar a realidade de muitas pessoas que têm dor para executar movimentos ou para praticar exercício físico, é a associação da eletroanalgesia ao exercício ou ao movimento, que pode ser até o movimento do dia a dia, pode ser utilizado em casa. Por quê? É um recurso que ele vai permitir que você seja treinado sem sofrimento. Né? Quantos de vocês, às vezes, até se machucaram fazendo um esforço físico ou um exercício? E aí, naturalmente, você atribui ao esforço como causa do problema. Mas, na verdade, boa parte das soluções dos problemas, das dores, ela passa por um treinamento, precisa fazer exercício. E vai impactar não só na dor, mas vai ter vários outros benefícios de saúde. Só que se você está lesionado e dói para fazer, você fica nesse impasse. Você nem consegue andar para frente com o exercício e também, sem fazer o exercício, você não consegue melhorar das dificuldades que você tem. Então, quando você utiliza a eletroanalgesia, não só antes, parado lá, mas durante o exercício, isso facilita muito. E aí você tem a possibilidade, né, de ser treinado, resolver aqueles outros problemas, e daqui a pouco você não vai precisar mais da eletro. E aí vai seguir a sua vida com tranquilidade. Para mim, esse é o mais revolucionário aí. E esse uso que o Thiago trouxe, tem um quesinho também, que eu já fui indagada por alguns pacientes. Mas se eu estou sentindo dor
não é porque eu não devo fazer esse movimento? E aí, na hora que você coloca que eu sinto menos dor, aí eu vou fazer uma coisa que vai machucar mais? Faz sentido, não faz? Uhum. E aí, nessa hora, é muito bom a gente utilizar esse exemplo dele para mostrar que, muitas vezes, gente, a dor não necessariamente está dizendo que o meu tecido está danificado, entende? A dor, ela vem como um alarme. E aí, principalmente nos períodos que ela já tem uma grande duração, ela vai vir para dar um alarme, ó, você não se movimenta aí não, porque historicamente, esse movimento sentia dor. Então, a gente antecipa esse alarme para proteger a gente desse movimento. Quando a gente entra com um recurso desse que o Thiago falou, a gente quebra esse ciclo. Então, a gente tem segurança, o bom fisioterapeuta, né, vai ter segurança de que aquele exercício que você está fazendo não vai fazer dano ao seu tecido, mas a gente vai conseguir driblar esse mecanismo que é nosso, é fisiológico, é de todo mundo, de gerar a dor antes do movimento. Então, a gente consegue expor o paciente num exercício que a gente sabe que é seguro, sem que ele tenha dor. E aí, a gente, com isso, diminui o medo do movimento, ele se sente mais confiante, aumenta a capacidade daquele indivíduo para aquela tarefa, e aí a dor não vai mais aparecer, porque aquele indivíduo já foi exposto àquele movimento, nosso sistema entendeu que está tudo bem, não lesionou, e a gente consegue ir desmamando gradativamente desse exercício sem essa corrente, sabe? Mas isso também foi um grande pulo do gato que a gente conseguiu, mesmo com essa técnica, para quebrar esses padrões. Outro exemplo muito bom é pós-operatório, né? Então, quando a gente tinha, historicamente, a cirurgia de ligamento do joelho, de LCA, que é ligamento cruzado anterior, era clássico, o pessoal achava bonito a gente torturar o paciente na maca para ganhar flexão, né? Então tu ia lá na brabeza aqui, ó, o paciente está gritando de dor e você, mas é isso, ainda tinha aquela frasezinha, no pain, no gain. Durante muito tempo a fisioterapia era identificada como se não doer não é fisioterapia. Não tá funcionando. Tem que fazer Exato. com dor. Durante muito tempo, não, ainda é. Ainda é, infelizmente, pelos profissionais ainda que não estão atualizados, ainda é. E hoje em dia a gente tem esse recurso que pode favorecer o ganho de mobilidade sem que ele tenha tamanho desconforto. Então, olha que sensacional também. A gente não vai ficar mais naquela tortura que a gente tinha lá. Eu ia falar tailandesa, mas eu nem sei se. Até recentemente teve aí esse caso do Neymar aí também, que apareceu. Exatamente. Esse vídeo viralizado, aquela confusão toda, onde muitos profissionais relativizaram, né? Exato. Falando, a gente não sabe o contexto em que aquilo ali está inserido. De fato, a gente não consegue entender, mas que é algo que agride, né, e assusta muitas pessoas com relação ao processo, é verdade, não tem como negar. Exato. O quanto que a gente usou esse vídeo lá para mostrar para os nossos aspirantes lá, ó, tá vendo? Vocês estão na fisioterapia aqui, vocês estão sofrendo menos que o Neymar. Vocês estão sofrendo menos do que o Neymar. Tem que dar valor pra gente. Uma coisa que a frase que é meio que chavão, assim, né? Um pensamento, na verdade, não é uma frase, né? Quem tá com dor, quem tá com problema, quer ficar o menos tempo possível com aquele problema. Sim. Né? E, para mim, o que me chocou em relação ao uso da eletroterapia foi a possibilidade de acelerar a consolidação de fratura. Uhum. Isso, para mim, me impactou de uma maneira que dá vontade de você só trabalhar com isso. Dali para frente. Fazer um anúncio e só atender pessoas que estão fraturadas. A gente esbarra num problema que se a pessoa que fratura um braço, ela está engessada. Não tem como você vai pegar uma serra, fura copa, abrir um buraco no gesso para aplicar o cabeçote do ultrassom ali na região. Mas inviável. no futuro isso vai acontecer, tá? Em algum momento. Mas dá pra gente fazer em pessoas que fizeram uma fratura na perna, que estão ali com a famosa bota Robocop, estão ali com um procedimento cirúrgico muitas vezes, que a gente consegue fazer um acesso simples com a pessoa deitada na maca, de forma segura, uma aplicação de 20 minutos, e que vai acelerar o processo. Então, qualquer pessoa que está fraturada pode ter menos tempo de fratura e ninguém faz a menor noção de que isso existe. O paciente não tem a menor consciência de que isso é possível. Hoje a gente estava falando sobre isso, né? Que até a gente tem uma mente que é bem quietinha, a gente tem poucas ideias, e aí uma das ideias que a gente estava conversando, que Rebelo tem muita vontade de desenvolver um estudo, é sobre pseudartrose. O que é pseudartrose? É quando aquela fratura não consolida.
Então, a gente chama que vira ali uma outra, como se virasse uma outra articulação. Aquele osso não gruda de novo, gente. Então, é meio que, mais simples falando, seria isso. E ele estava me trazendo esse dado que no INTO, que é o hospital de referência em traumato-ortopedia nossa aqui no Rio de Janeiro, existem 100 pacientes hoje em dia na fila de espera para fazer nova cirurgia por conta dessa complicação. Então, olha o quanto que a gente teria mudado de vidas, e se a gente não pensar, além dessa mudança de vida da pessoa, o custo para o governo que essa pessoa vai, né, acabar imprimindo, porque ela vai ter que ser reabordada. Então, ela vai envolver mais uma equipe gigante de profissionais para reabordar aquela cirurgia, ela vai consumir mais tantos dias de internação novamente, né? Muitas vezes, eu não sei se vai ter que evoluir até para uma prótese, dependendo do que for. Então, todo esse custo calculado teria sido infinitamente mais fácil se existisse um serviço que oferecesse o ultrassom, por exemplo, como um facilitador da consolidação de fratura, né? Então, Com certeza. isso também é um outro boom muito bom. Tem vários, né? Posso aproveitar e fazer uma perguntinha para o Thiago? Claro. Qual é o percentual de profissionais ou clínicas aqui no Rio de Janeiro, tá, que você estima que estejam trabalhando de maneira adequada com eletrotermofototerapia? Infelizmente é bem baixo, mas felizmente o que você encontrar vai ser aluno do Doses. Brincadeiras à parte, a gente tem ainda uma escassez, né, de profissionais que estão utilizando, como a gente chama, né, de eletroterapia em alta performance. Mas eu acredito que isso vai mudar ao longo do tempo. A gente tem o cenário perfeito para isso acontecer. A gente tem uma evidência científica que é favorável, a gente já tem veículos como o próprio Doses para facilitar o acesso de profissionais a esse tipo de conhecimento, e a gente tem ferramentas como essa aqui que a gente acaba propagando isso vai alcançar muitos pacientes e muitos profissionais, e os pacientes, inclusive, têm um papel importante, porque se eles começarem a demandar por esse tipo de serviço, naturalmente o mercado ele vai se adaptar. Então, se você é paciente, você tem uma condição de saúde qualquer, que está com dor, tem uma fratura, por exemplo, e você ouviu esse podcast aqui, eu poderia afirmar que dentro do escopo da eletroterapia existem coisas que te beneficiam. Então, busque ativamente por isso. E ao fazer isso, você vai encontrar profissionais capacitados e vai também sinalizar para todo o resto que há necessidade de oferecer esse serviço para as pessoas. Eu diria que menos de 5% dos profissionais hoje, os fisioterapeutas, utilizam eletroterapia da maneira adequada. Isso acaba tornando muito difícil a percepção de valor do paciente na hora que a gente vai chegar e fazer uma prescrição dessas, porque ele tem acesso ao plano de saúde. A gente sabe que o plano de saúde trabalha de uma forma, né, ampla com esse tipo de recurso. E aí como é que a gente enfrenta, né, esse problemão que é a percepção de valor que a pessoa vai ter? Se for para eu fazer ultrassom, não sei o que, eu vou no plano de saúde e vou fazer. Exato. Então, assim, a gente no dia a dia da clínica tem que ficar fazendo um processo de convencimento da pessoa e de informação e de educação, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem tem que entender de fisioterapia é o fisioterapeuta, né? Então muitas pessoas não conseguem, a gente não consegue explicar da melhor forma para a pessoa entender. Então como é que estratégia que você acha aí que a gente poderia usar ou que a gente pode fazer para melhorar essa percepção? Para resolver esse problema, eu acho que a gente tem que ir na origem dele e compreender a origem desse problema. Os recursos eletroterapêuticos são vítimas de um modelo de fisioterapia de baixa qualidade. Quando a gente saiu lá dos centros de fisiatria do passado, que a gente sabia muito menos do ponto de vista científico sobre a utilização dos recursos eletroterapêuticos no tratamento, o modelo era o seguinte: todo mundo entra, você liga o equipamento lá, é a mesma dose para todo mundo, né? E você tem aquele serviço em toque de caixa, né?
Esses modelos antigos de clínica, eles foram substituídos justamente pelas clínicas que operam nesse modelo de plano de saúde. O que acontece ali? É uma questão até de mercado. O preço equivalente para cada atendimento ali é muito baixo e para o negócio, né, para a clínica se manter de pé, ela precisa atender muitos pacientes ao mesmo tempo, num intervalo curto de tempo, e não sobra muito dinheiro para remunerar bem os profissionais. O que aconteceu? Esses profissionais que não tinham a melhor condição de trabalho, que não tinham a melhor qualificação, eles recorreram justamente ao uso da tecnologia para tentar oferecer alguma coisa para esses pacientes. E eu não vou nem entrar no mérito aqui se estavam bem intencionados ou não. O fato é que, ao tentar fazer isso de maneira célere, sem um processo de avaliação, sem a dose personalizada, eles confiavam lá em programas receita de bolo, em protocolos pré-setados, e faziam a mesma coisa para todo mundo. Resultado disso, o paciente não tinha resultado e criava essa experiência negativa, e que atribuía muitas vezes ao equipamento que utilizou ou ao tipo de tratamento que recebeu. E naturalmente, como você falou, o paciente ele não é obrigado a saber os detalhes da coisa, e que são muitos. Então fica difícil essa distinção. Para resolver isso, a gente tem que fazer exatamente o que está fazendo agora. Tem que falar isso para as pessoas. Os médicos precisam saber que tem diferença, porque são eles, grande parte das vezes, que vão direcionar os pacientes para a fisioterapia. Os fisioterapeutas precisam saber isso, não só para aplicar, mas para comunicar. E os pacientes que nos ouvirem aqui, eles já vão entender que, cara, tem diferença. Então, vou puxar mais uma vez a sardinha para o meu lado. Procurem clínicas que tenham profissionais que sejam certificados no Doses. Hoje é o que eu posso te afirmar que é um certificado de qualidade. Aquele profissional teve acesso ao que é de melhor em termos de conhecimento. E a gente endossa, área. né? A gente E endossa. a gente endossa, isso aí. Atualmente, 100% da equipe da Motora passou pelo treinamento no Doses no curso presencial. É uma dica, né? Se não tá medindo nada ali, se não tem, né, não tá fazendo o mínimo de um cálculozinho. A letra a gente até já tem alguns parâmetros que a gente já entende na prática clínica, é mais fácil da gente setar. Mas o ultrassom e o laser, aquele cara que já vai setando ali de cara tudo, ou ele é um expert, que ele é o Thiago Rebelo, ou então tá pegando alguma coisa, porque ele tá fazendo tudo igual para todo mundo, entendeu? Eu criei o aplicativo e fui o primeiro usuário dele, porque eu também, para fazer a conta, não tinha jeito. E aí, falando desse negócio da valorização, né, aí eu vou naquele ponto ali do dedo da ferida, que é o terapia de ondas de choque, que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Por que existe uma valorização tão grande da terapia de ondas de choque hoje em dia, enquanto que existem outras terapias que a gente já conhece, né, que também são tão boas e também funcionam, né, de forma similar, e não tem o mesmo valor. E a gente na clínica investe, né, muitas vezes nesses equipamentos para eles serem colocados até às vezes de uma forma, vou fazer esse negócio aí, isso aí não serve para nada, tudo mais. Mas quando se fala na terapia de ondas de choque, aí ganha assim uma projeção e uma credibilidade incrível a ponto das pessoas desembolsarem dinheiro como se estivesse fazendo procedimento estético. Exato. Esse eu atribuo ao efeito novidade. É um recurso tecnológico, ele tem o seu valor, ele é útil dentro de uma composição, de um plano terapêutico que envolve outras coisas, tá? Agora, essa hipervalorização e essa crença, que é uma crença equivocada, de que fazer só isso vai resolver uma fascite plantar ou vai resolver uma tendinopatia, isso é uma distorção, a verdade é essa. A gente tem recursos muito mais sedimentados do ponto de vista científico, mas talvez por não ter esse efeito novidade ou por não ser uma tecnologia mais inovadora, como é o caso da ondas de choque, talvez não tenha essa atribuição de valor tão alta. Então, assim, o valor de fazer uma única sessão de ondas de choque, eu tenho certeza que você conseguiria fazer uma quantidade legal de sessões de fisioterapia que muitas vezes vão ter ali a aplicação também dos recursos físicos. Essa é a única explicação que eu tenho. Qual é o maior mito que vocês acham que existe hoje na eletroterapia? Ixi. De que não funciona. De cara, isso, né?
Qualquer um deles, né? Não qualquer importa um o que deles. esteja sendo usado, nada funciona. Se a gente for para o viés do medo, assim, o medo de usar e ter algum problema decorrente daquilo. Eu citei já grávidas, né? Citei a aplicação sobre implantes metálicos, pessoas que já tiveram uma condição de câncer, alguma coisa nesse sentido, já passaram pelo tratamento do câncer, ele está extirpado, ele teve alta, acreditar que, por exemplo, usar laser é uma questão que vai prejudicá-lo de algum modo. Então, definitivamente não vai. Inclusive, o pessoal da oncologia que estuda bastante isso, eles aplicam em algumas situações com o paciente ainda durante o curso da doença, mas de uma forma específica, né, tomando as devidas precauções. Então, assim, a verdade é que a maioria das contraindicações que são postas aí no geral, elas são equivocadas, ou pelo menos são parcialmente equivocadas. Existem circunstâncias específicas em que aquilo se aplica e em todas as outras não. Um exemplo dessa que tem que tomar cuidado é o marca-passo, por exemplo. Existem os marca-passos mais antigos, eles não têm o que a gente chama de um isolamento adequado, e se você aplica uma corrente próxima à região do marca-passo, pode gerar algum tipo de interferência. Mas os marca-passos mais recentes, e aí é importante se certificar com o médico, se certificar com o fabricante, eles tendem a ser protegidos nesse sentido, então também tende a ser um desses mitos que vai cair por terra. Mas eu vejo, por outro lado, também um novo com a divulgação, né? Principalmente do laser, assim. Tenho visto um grande boom, né? A área estética está super valorizando muito, por exemplo, o laser. Então, a parte de feridas. Então, por exemplo, mães que acabaram de ter neném, agora está na moda, né? Assim, fazer o laser depois do parto. Então, para cicatrização de mama. E, de fato, tem excelentes resultados, né? A gente sabe que o laser, inclusive, para cicatrização de ferida é um excelente recurso que acelera muito o processo. Só que aí acaba sendo generalizado, e aí acha que vai ser bom para tudo, né? E eu tenho visto esse outro movimento também, principalmente quando o paciente tem a experiência diferente, que era o que eu trouxe aqui, que para mim é o grande divisor de águas, é você conseguir oferecer uma experiência diferente, né, para o paciente, quando ele é submetido, né, tanto a corrente ou a qualquer outros recursos, ele vê que na aplicação a corrente já é diferente. Eles já fazem isso, assim. Mas não era assim o choquinho que colocavam em mim, né? E aí, não era assim tão forte. Menina, mas tá muito forte esse negócio aí. Então, ali eles já percebem que a coisa é diferente. Mas como eles tiveram resultado para aquele objetivo X, eles acabam acreditando que tudo que estiverem na vida vai ter resultado com aquilo ali. Então, isso também é um mito que tem que ser combatido, né? Principalmente os que já tiveram boas experiências. Isso a gente vive mais na Marinha, porque a gente tem um fluxo muito grande de pacientes e até de retorno com outras lesões, porque eles ficam conosco lá, 4 anos. Então, muitas vezes, eles vão tratar alguma queixa com a gente, 2 anos depois voltam e falam assim, não, vim aqui só para fazer isso daqui que a senhora fez que funcionou. Não, mas não é assim, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo aí agora, para a gente ver se, de fato, aquele recurso vai ser interessante utilizar para isso. Então, esse mito de que funcionou para uma coisa vai funcionar para qualquer coisa, né? Tipo a receita do diclofenaco, né? Que trata de tudo. Canela de velho. Canela de velho, né? Ela tem que ser orientada. E que funciona igual para todo mundo, que eu tenho né? visto também. Não é nem só que vai funcionar de novo, mas que funciona igual para todo mundo. Igual para todo mundo, né? igual para tudo e qualquer coisa, né? E não. Para mim, eu concordo com o que o Thiago falou em relação ao mito de que não funciona. Eu lembro, um exemplo muito bom foi um paciente que na época ele era residente de medicina na época, se não me engano, ele já estava para se formar no meio da faculdade, não me lembro. Atualmente já deve estar formado já, que já tem bastante tempo. E aí, na época, eu estava fazendo um ultrassom para ele para uma tendinopatia no joelho. Uhum. E aí eu estava no modo subagudo, né? Uhum. E aí estava lá, um modo mais demorado, gastando tempo, e ele ficava mexendo no telefone, depois de fazer os exercícios, tudo bem. E aí teve um momento em que eu fiz a mudança de programação, e ele sentiu a onda, vamos chamar assim, né, no tendão. Aí ele falou, opa, tem alguma coisa errada aí acontecendo. O que foi? Tá esquentando. Antes não estava esquentando. Eu falei, não, é assim mesmo, se te incomodar você me avisa e tal, não queima, né, a pessoa, nem nada disso. Aí ele falou a seguinte frase, agora que eu senti, eu acredito que esse negócio funciona.
Exato. Ele passou um período de tratamento, realizando o procedimento, exato. teve melhora, e depois que ele sentiu o efeito É que aí sim, do aparelho ele imediato, acreditou. aí ele acreditou. A melhora que ele A obteve experiência dele não foi o diferente. suficiente. Para ele era só uma coisa que estava sendo aplicada ali. É. Né? Mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? O pessoal quer um pirlim-pim-pim na cabeça. É. As pessoas, elas querem ver ali um resultado imediato. É. E aí, usando o exemplo do laser, essas clínicas de depilação a laser, por exemplo, né? Sei lá, em quantas sessões o pelo some? Uma, duas, já começa a sumir, 3, não sei. Mas é por aí, né? E é diferente do laser terapêutico. Uhum. Então, aí ali as pessoas percebem um valor a ser investido. Sim. Não, vale a pena eu chegar e dar R$1.500 no tratamento para 4, 5 sessões de laser. Mas aí se você falar para dar R$1.500 em 4, 5 sessões de fisioterapia, né, onde também terá o laser, entre outros recursos, né? Sim. Inclusive o recurso onde ele vai ter que fazer força, ele vai ter que se movimentar, ele vai ter que se mexer, ele vai ter trabalho, que não seja passivo. Aí ele já acha que não, aí, peraí, calma aí, que aí eu já tenho que repensar. Isso é muito automático, mas tem essas distorções e essas grandes dificuldades que nós enfrentamos, né? Eu costumo conversar com meus pacientes, sobretudo aqueles que já têm uma idade mais avançada e que têm características ou condições de saúde que a gente chama tecnicamente de crônico-degenerativos, que é o seguinte: o que ele está experimentando naquele momento em relação à dor e à dificuldade de fazer as atividades do dia a dia não foi construído do dia para a noite. E na maior parte das vezes, se você perguntar quanto tempo você sente isso, começou há 10 anos, mas aí a intensidade era baixa, começou devagarinho, às vezes parava, voltava, ao longo do tempo ela foi aumentando a frequência de aparecimento, foi aumentando a intensidade, começou a me limitar mais, até que eu não fiquei mais livre em momento nenhum, e agora eu estou aqui porque eu não estou conseguindo nem mais dormir de tanta dor. E aí a solução tem que ser rápida. Exatamente. Né? Então, assim, via de regra, para a gente errar pouco, problemas que foram construídos, foram adquiridos ao longo de muito tempo, eles não têm uma solução mágica. Não tem. Não tem milagre. Tá? O tratamento ele consiste em modular os sintomas inicialmente, aumentar o nível de capacidade, melhorar a qualidade de vida e permitir que ele seja, que ele migre para um atendimento mais ativo, que envolva atividade física, que é o principal remédio que a gente tem, e isso precisa ser feito com consistência. Só que aí acho que é nossa obrigação ensinar isso para os nossos pacientes. O exercício físico consistente, ele exige disciplina, né? Ele exige comprometimento. Então, e ele tem que ser feito também da maneira correta. Não basta, para quem já teve uma condição de saúde e está numa fase estável quanto aos sintomas, mas não tem um problema que houve a cura completa, ele precisa desse suporte qualificado, e o sucesso é não estar sentindo nada, ou sentindo algo leve, que não o incapacite muito, mas que ele consiga se manter naquela condição pelo máximo de tempo possível. A gente explica saber viver o processo, né? A gente explica para os pacientes que é o gerenciamento de dor. Sim. Né? O gerenciamento de dor, o que a gente quer? Aumentar o intervalo entre crises, que essas crises elas tenham uma duração menor e de menor intensidade. Isso aí. E que isso aconteça de forma progressiva. Agora, para isso tem que ter a habitualidade, tem que ter a adesão. E aí, né? Hábitos duradouros, resultados duradouros. Exatamente. Também. E principalmente entender que em dores crônicas ficar bem não é um objetivo, não é o ponto final da coisa toda, mas é a estrada que precisa ser seguida de uma forma regular e constante. E essa é uma das maiores dificuldades também que a gente enfrenta, né, para fazer com que as pessoas consigam se mobilizar e fazer esse tipo de ação. Exato. Aqui vocês têm a possibilidade de, no curto prazo, entregar um benefício, ter um alívio imediato de dor, ter um controle inflamatório eficiente, porque vocês utilizam recursos físicos, utilizam terapia manual se for necessário. Existem estratégias de exercício que são voltadas para esse alívio momentâneo, mas o que é importante entender é que não é porque a dor diminuiu que o paciente está 100%.
ele precisa se manter ativo e precisa ter o suporte adequado para isso. Esse é inclusive, um dos principais fatores das recidivas, né? Sim. É quando o paciente entende que para as atividades com baixíssima demanda, para só andar, ficar um pouquinho sentado, ele já está bem, então ele se dá alta. Ah, não preciso mais ir na fisioterapia, né? E aí, quando ele precisa de uma demanda um pouco maior, e entendam, gente, uma demanda um pouco maior vai ser uma caminhada que você foi passear e fez 3 horas de caminhada, e você normalmente caminha 10 minutos da sua casa, para um ponto da sua casa, para uma padaria, e aí naquele dia que você caminhou 3 horas passeando no parque, aquilo foi uma demanda muito maior. Aí, não, mas olha, não deu certo esse tratamento porque eu fui caminhar 3 horas e aí eu senti muita dor. Mas você acompanhou todo o processo, né? Então, você não estava com dor para você andar poucos metros, você sentar e levantar na sua casa, subir um pouquinho de degrau, mas não foi concluído um programa de tratamento no qual você foi exposto, foi evoluída a sua capacidade ao ponto de você estar bem de fato, para você ter essa caminhada de 3 horas, né? Programar a progressão Exatamente. da capacidade interna da pessoa, né, do que ela consegue executar. Então, isso é importante. E fazer esse acompanhamento completo aqui, para você, por exemplo, vocês têm, né, essa vasta estrutura e tem a possibilidade desse acompanhamento contínuo, é uma segurança de que ele vai conseguir manter essa progressão, de que vai ter um acompanhamento de qualidade dessa progressão e que depois vai deixar ele apto para gerenciar essas cargas, entende? Então, eu queria aproveitar e trazer até como uma mensagem final para o público, que essa é uma das intenções do nosso podcast, né, desses encontros, é a gente conseguir trazer informação relevante, com embasamento, com profissionais sérios que estão na crista da onda, você como diretora regional da SONAF, o Thiago que também é membro da SONAF, mas voltado para Teresópolis, não é isso? Ou Petrópolis? Eu sou da cidade natal de Teresópolis e acabo exercendo influência lá para tentar trazer mensagem da SONAF e o povo para cá para o Rio. Mas que está à frente de todo esse projeto em relação ao doses e a divulgação também de qualidade em relação à eletroterapia, mas para mostrar que uma fisioterapia de qualidade ela não se baseia só em um fator. Sim. A gente precisa de um tripé. Sim. E esse tripé é composto por exercício terapêutico de qualidade, uma terapia manual de qualidade, uma eletroterapia também de qualidade. Uhum. Se o paciente está encontrando um serviço em que um desses 3 pontos não seja respeitado, ele precisa no mínimo suspeitar. Sim. Se de repente aquele local está trabalhando com uma fisioterapia bacana, baseada nos conceitos que a gente sabe que são os que funcionam e a gente não sabe porque vozes da nossa cabeça falaram, né? Sabe porque a gente estuda, porque a gente vai atrás da informação. Eu queria agradecer demais a vocês dois. Então aqui para mim, eu estou extremamente feliz de poder recebido vocês dois aqui. Queria abrir para vocês poderem fazer as considerações finais. Deixa eu falar primeiro agora para Roberto fechar com chave de ouro para a gente terminar melhor. Bicho, eu que agradeço. Tipo, eu já estava ansioso para conhecer, já estava acompanhando através das redes sociais, a gente conversa bastante. A gente teve lá o privilégio de conhecer você e a sua equipe quando vocês participaram do treinamento do Doses. Vocês têm um serviço de fisioterapia absolutamente distinto, que eu tenho certeza que quem estiver nos ouvindo, uma ótima opção, vocês já têm, que é a Motora. Vocês podem vir aqui tranquilos, porque aqui vocês vão receber um atendimento especializado, com profissionais que têm notória experiência, que já se provaram ao longo do tempo e que criaram um negócio de fisioterapia que é um negócio resolutivo, que é o mais importante, mas um negócio agradável, um negócio interessante, que você, se está precisando de algum tratamento, não vai chegar aqui e vai se sentir num hospital, não vai se sentir internado. Então, eu sou um admirador do trabalho de vocês, me inspira bastante, me faz pensar algumas coisas e, de certa forma, me deixa feliz de saber que existem opções de qualidade para as pessoas que precisam procurar assistência. Então, assim, todas as iniciativas de vocês são brilhantes, incluindo esse podcast. Então, a honra é toda minha e eu estou super grato de ter sido convidado aqui para participar com vocês.
Aí vai ser diferente, né? Eu vou ter pouca coisa acrescentada a esse discurso. Mas tem o meu lado pessoal também, que para mim é um orgulho muito grande, é estar aqui porque somos amigos de turma, de mesma cadeira lado a lado, né? Dentro do fundão, mesmos perrengues na nossa época de UFRJ, e muito orgulho da trajetória toda que você construiu ao longo disso, né? E junto com a parceria com o Fernando e outros sócios de vocês construíram todo esse ideal que é o método de vocês, a forma como vocês conduzem a prática da fisioterapia aqui dentro. Então é um orgulho enorme eu ver que meu colega ali, né, de lado a lado, conseguiu construir tudo isso e oferecer tanta riqueza aos pacientes, o que só fortalece a imagem da nossa fisioterapia, da nossa profissão, né? Então é um orgulho enorme como colega e um orgulho como profissional, né? Poder estar participando aqui desse crescimento, dessa história de vocês, contribuir aí com algum tijolinho, né, para a construção desse arcabouço de informação que vocês estão trazendo para os pacientes de vocês. E então foi uma honra eu conhecer tudo isso aqui, e nos incentiva, né, a continuar batalhando pelo ideal que a gente entende do que é uma fisioterapia de qualidade, porque a gente vê que tem uma tropa vindo junto, né, levantando a qualidade. E quando levanta a nossa qualidade profissional, a gente promove, em nível de sociedade, melhor qualidade de vida, né, menor custos. Então a gente impacta vidas. Isso tenho certeza que todos nós aqui que somos fisioterapeutas é uma das nossas principais motivações, é a gente conseguir modificar histórias, né? Temos a mesma bandeira. É isso, né? exatamente. Está agitando a mesma bandeira. Então, muito orgulho e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E veja, trabalhamos juntos há séculos. É a primeira vez que a gente está juntos falando em algum local. Acreditem. E foi um prazer enorme. E para mim é uma satisfação enorme poder desenvolver um trabalho com pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito, porque na realidade o propósito que a gente tem como fisioterapeutas é, em primeiro lugar, a vida das pessoas, né? Fazer com que a pessoa consiga pegar o seu neto no colo, fazer com que o trabalhador lá que trabalhou a semana inteira consiga jogar o seu futebol no final de semana, que o servidor consiga executar o seu trabalho, não fique de licença. Então esse é o principal propósito da nossa profissão. Então eu fico muito feliz e satisfeito de poder estar aqui compartilhando essas informações e essas experiências, e eu torço para que isso se amplie num nível além, para que a gente também impacte colegas de profissão e a profissão como um todo, que precisa se desenvolver com urgência. A fisioterapia ainda é uma profissão que engatinha em diversos aspectos, né? Então, se a autoridade ela é dada a determinados profissionais junto com o seu diploma, o fisioterapeuta precisa conquistar ela ao longo da sua carreira, que deixa as coisas muito mais difíceis. Mas eu fico muito feliz em saber que tem pessoas conectadas com isso e que a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Conte com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Bom, e a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. A gente recomenda absurdamente que você também acompanhe o perfil da Roberta e do Thiago nas redes sociais. A gente vai deixar isso na descrição aqui desse vídeo. Seja você fisioterapeuta ou paciente. Até a próxima.